Existe uma coisa que eu gostaria muito que você percebesse antes da gente continuar essa conversa. Você não vive no planeta Terra. Você mora nele, óbvio, mas não vive nele. Porque o planeta Terra, gente, ele é uma pedra gigantesca, girando a aproximadamente 107 mil quilômetros por hora em torno de uma estrela completamente indiferente à sua existência. O planeta Terra ele não tem dinheiro, não tem CPF, não tem LinkedIn, não tem boletos, diploma universitário ou uma reunião às 9 da manhã de uma terça-feira. Nada disso existe, literalmente. Nós inventamos tudo. E eu sei que isso parece papo de alguém que fumou alguma coisa extremamente questionável numa terça-feira à tarde, mas eu prometo que existe um raciocínio aqui, tá? E eu vou explicar isso para vocês. Nós somos uma espécie absolutamente fascinante. Um chimpanzé, ele nasce um chimpanzé. Um golfinho nasce um golfinho. Uma baleia nasce uma baleia. Agora, o ser humano, ele nasce e imediatamente ele é sequestrado por uma grande narrativa coletiva. Você nasceu em um país que alguém desenhou num mapa há centenas de anos. Alguém olhou para uma porção de terra e disse: "Isso aqui é o Brasil." E aí nós respondemos coletivamente: "Perfeito, vamos todos concordar com isso." E aí depois alguém descobriu que existem dias da semana. Hoje é segunda-feira, mas quem decidiu isso? Em que reunião cósmica nós decidimos que segunda-feira seria o início da tragédia semanal da humanidade? Porque o universo, ele certamente não se reuniu para discutir essa pauta. O dinheiro não existe. E antes que algum economista apareça aqui nos comentários revoltado, calma, tá? Eu também pago boletos. O dinheiro ele existe porque aproximadamente 8 bilhões de pessoas concordam em fingir que ele existe. Se amanhã todos nós acordássemos e decidíssemos coletivamente que conchas são mais interessantes do que papel moeda, em umas 2 semanas algum banco estaria oferecendo financiamento imobiliário em conchas. Inclusive, eu acho isso bem válido. A gente podia pensar sobre isso, né? Universidades não existem, empresas não existem, casamento não existe, religiões não existem, marcas não existem, feriados não existem. Nós inventamos absolutamente tudo. E isso para mim é muito mais impressionante do que assustador. Agora entra uma parte que eu acho que é a mais bonita desse vídeo. Existe um filósofo chamado John Searle, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele trabalha com a ideia de fatos institucionais. Um pedaço de papel é um pedaço de papel. Mas quando nós concordamos coletivamente que aquele pedaço de papel vale R$ 100, ele passa a possuir um poder absurdamente real sobre a sua vida. Uma aliança é apenas metal, mas experimenta jogar esse metal no lixo, na frente do seu parceiro, para descobrir o quanto as ficções humanas possuem consequências extremamente concretas. A coisa mais poderosa que a humanidade já construiu não foi a internet, gente. Foi a capacidade de fazer milhões de pessoas acreditarem na mesma história simultaneamente. E eu acho engraçado quando as pessoas dizem: "Eu sou muito racional, meu amor.
você chora quando toca o hino do seu país, você fica emocionado vendo 22 adultos correndo atrás de uma bola. Você comemora quando alguém coloca um anel no seu dedo. Você acorda desesperado numa segunda-feira porque um macaco extremamente evoluído decidiu que um determinado dia da semana significa trabalho. Nós somos criaturas profundamente simbólicas, gente. Aliás, eu diria que nós somos muito menos Homo sapiens do que Homo nahans. Nós não somos apenas uma espécie que pensa, nós somos uma espécie que conta histórias. E aqui está a parte que me deixa completamente fascinada pela humanidade. Tudo isso é mentira. Tudo é mentira. E tudo isso é verdade ao mesmo tempo. Dinheiro é uma ficção coletiva, mas tenta ficar sem ele 3 meses. As fronteiras dos países são imaginárias, literalmente. Mas tenta atravessar uma delas sem passaporte. O casamento é uma construção social, mas tenta explicar isso na hora do divórcio. As histórias que a gente inventa não são menos reais por serem inventadas. Elas são reais porque milhões de pessoas decidiram sustentá-las simultaneamente. E talvez seja por isso que eu tenha tanta dificuldade quando alguém reduz a existência humana a um único campo do conhecimento, porque basicamente você não pode compreender política sem compreender mitologia. Você não pode compreender economia sem compreender comportamento humano. E você não pode compreender arte sem compreender símbolos. Você não pode compreender uma sociedade sem compreender as histórias que ela escolheu contar sobre si mesma. E então eu queria propor para vocês um pequeno exercício. Amanhã, quando você sair na rua, olha para tudo como se fosse um arqueólogo do presente. Observa um shopping center como se fosse um templo contemporâneo. Observa o Instagram como um artefato arqueológico ou antropológico. Olha um contrato de trabalho como um acordo mitológico coletivo. Observe o dinheiro como um símbolo. Observe como que as pessoas, como criaturas que vivem... Observe elas como criaturas que vivem dentro das histórias que elas próprias escolheram acreditar. Porque talvez a pergunta mais interessante que a gente possa fazer não deva ser aquela que todo mundo faz, quem somos? E sim, quais histórias estamos contando tão bem que nós já esquecemos que elas foram inventadas? E quais, mais importante ainda, quais delas ainda valem a pena continuar contando? Reflita. É isso, pessoal. Sinceramente, eu acho que assuntos assim são complexos e reflita.